Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Amadeu Silva, vou dar aqui início à nossa jornada junto à logística, nesse mundo maravilhoso de conhecimento. Como surgiu a logística? A origem da logística remota das civilizações antigas, as egípcias, as mesopotâmias, as chinesas e as romanas. O desenvolvimento do sistema de transporte e armazenamento para abastecimento dos exércitos e o comércio entre as cidades fizeram com que houvesse uma necessidade de criar um mecanismo. Eram utilizados, principalmente na época, carroças, navios e animais de grande porte para transportar as mercadorias. Povos sumérios e os babilônicos. Os povos sumérios foram os precursores da logística juntamente com os babilônios por causa das muitas guerras que eles naquela época tinham entre eles, certo? Para a questão de domínio, de posse. E houve uma necessidade de armazenamento e transporte de medicamentos, alimentos, armamentos e os próprios médicos para seguir nessas batalhas, para evitar a questão das baixas, que era enorme. Eles tinham um hábito de questão de estratégia, de terem essas batalhas em campos distantes das cidades, para evitar que o inimigo chegasse até a cidade e invadisse de imediato. Então, com isso, foi criado esse sistema por conta da necessidade de armazenamento de armas, de armazenamento e transporte de alimentos e insumos médicos. O que é logística? São os processos de cadeias de suprimentos, supply chain, que planejam, estruturam e controlam de forma eficiente e eficaz o fluxo de armazenamento dos bens e serviços e da formação relacionada desde o ponto de origem até o ponto de consumo. Pessoal, é muito importante que dentro do curso de logística vocês tenham um conhecimento com a linguagem inglesa, porque tem existe muitos termos em inglês, que é uma forma universal de se comunicar. A logística, ela visa movimentar materiais e informações, recursos desde a aquisição de matéria-prima até a entrega dos produtos acabados no ponto de venda. Logo, uma logística bem gerenciada ajuda a reduzir os custos, otimizando o estoque, reduzindo o prazo de entrega, contexto fulfillment. Para que serve a logística? A logística serve para viabilizar movimentação entre matérias e informações, recursos desde a aquisição de matérias-primas até a entrega do produto acabado nos pontos de venda. Uma logística bem gerenciada ajuda a reduzir custos, otimizando o estoque e reduzir prazo de entrega. Pessoal, é muito importante vocês que querem se aprofundar nessa questão do prazo de entrega. Por quê? Porque quando um cliente entra no setor de compras, o setor de compras sinaliza para a distribuição e a logística vai fazer a operação, é muito importante esse controle, porque quem compra quer receber naquela data, naquele horário que está previsto. Então, assim, tem que haver um comprometimento muito sério em relação à questão do tempo. Atendimento ao pedido. Anteriormente eu tinha falado a respeito da questão do comprometimento do tempo. Há duas principais maneiras que utilizamos para falar sobre atendimento ou pedido, certo? O primeiro, o processo completo desde a consulta do ponto de venda até a entrega do produto. É aquilo que eu falei anteriormente. A pessoa compra, ou a empresa compra e tem que ter um prazo também a respeito da entrega. O segundo, o ato mais restrito de distribuição. Eu comprei, a logística vai fazer o transporte e em seguida a distribuição, que essa distribuição vai caracterizar o planejamento
direto e o tempo estimado da entrega do produto ou material. Em um dos sentidos mais amplos, o atendimento ou pedido é a forma como as empresas respondem aos pedidos dos clientes. Aquela situação, eu comprei, eu quero saber quando eu vou receber e a empresa tem que montar toda uma programação para que isso chegue até o consumidor final. Pessoal, é importante que vocês tenham essa noção de logística empresarial para darmos seguimento à questão da logística hospitalar, que é o nosso objetivo. Então, uma está ligada à outra. Então, há necessidade de vocês terem esse conceito básico de logística empresarial para, em seguida, prosseguirmos para a questão da logística hospitalar, que é o nosso foco. A logística empresarial engloba atividades como transporte, armazenagem, controle de estoque, processamento de pedidos e distribuição, certo? Nós, como anteriormente falamos, tem tudo a ver com a questão tempo. Ou seja, uma operação bem montada, ela engloba todos esses sentidos para dar resultado, que é o que importa. Pessoal, a logística empresarial. A logística empresarial tem um objetivo de garantir que os produtos estejam disponíveis no local adequado, no momento certo, nas condições exigidas, ao menor custo possível. Não podemos esquecer que para darmos um resultado eficiente, temos que ter um custo operacional positivo. As modalidades da logística: rodoviário, ferroviário, aéreo, aquaviário, dutoviário e infoviário. O transporte rodoviário é certamente o meio de transporte mais utilizado no Brasil, principalmente pelo processo que foi implantado no nosso país de valorização do transporte por via rodoviária. O que é que acontece, pessoal? O nosso país, pela extensão dele ser muito longa, na época foi-se tomado a decisão de trabalhar em cima do transporte rodoviário. O transporte rodoviário é a malha, para vocês terem uma ideia, que a malha rodoviária do nosso país tem cerca de 1,7 milhões de quilômetros distribuídos em todo o país. É a quarta maior do mundo e é a segunda modalidade mais cara também de transporte, ficando atrás apenas do aéreo. Transporte aéreo. O modal de transporte mais caro do mundo é o modal de transporte aéreo. Há várias razões para que isso ocorra. O custo das aeronaves, dos combustíveis, passando pelo risco de acidentes, limites abaixo do tamanho, peso, quantidade da carga a ser transportado. É o mais rápido? Sem sombra de dúvida é. Porém, por todas essas que foram sinalizadas aqui, é um transporte que de fato se torna muito caro, porque as despesas em transporte são caras. Transporte ferroviário. Dentro da via terrestre, o modal mais barato é o ferroviário. As ferrovias são 2,5 vezes mais baratas do que as rodovias. As ferrovias oferecem a possibilidade de transportar muito mais carga com menor consumo de combustível e recurso humano. O transporte aquaviário. O Brasil tem uma extensa rede de rios e uma longa costa marítima, que isso nos privilegia para a questão de importação e exportação. O transporte aquaviário é um dos mais utilizados no país para o comércio internacional. No modal aquaviário, representa cerca de 14% de toda a carga movimentada no Brasil. Transporte aquaviário. As hidrovias têm um custo operacional 3,5 vezes menor do que o encontrado na malha rodoviária. As hidrovias oferecem a possibilidade de um transporte muito mais carga com menor combustível e recurso humano, ou seja,
transporta volume com custo operacional mais em conta do que o rodoviário. E o recurso humano, que diminui também a questão de utilização de pessoal. Transporte dutoviário é o transporte de cargas por meio de dutos, ou seja, tubulações fechadas. Os produtos podem ser subterrâneos, subaquáticos ou expostos. O transporte dutoviário pode ser feito por pressão sobre o produto a ser transportado ou por arraste deste produto por meio de um elemento transportador. O exemplo bem claro é o gás natural e o próprio petróleo. Transporte infoviário é um transporte novo. É um modal de transporte que se baseia na transmissão de dados e informações através das redes digitais. Utiliza a infraestrutura de telecomunicações como satélite e fibra ótica. É usado para serviços como internet, a televisão por assinatura e a cobertura por telefone. A previsibilidade de entrega. Nós acabamos de ver e conhecer os modais da logística. Eles fazem o deslocamento de um produto, mercadoria, até o destino final. No entanto, para que isso seja possível, é necessário que façamos uma operação, processo fundamental chamado previsibilidade de entrega. A previsibilidade de entrega, o que é? É uma métrica que permite a uma empresa mensurar quando o pedido chega ao cliente. O que é isso? A empresa tem uma previsão montada em cima de uma operação para informar o cliente o tempo que vai demorar e a sua previsão da chegada do produto ou mercadoria. Com a previsibilidade de entrega, o gestor de logística consegue tomar decisões acertadas, mantendo a qualidade e segurança da operação. Pessoal, vamos chegar à nossa conclusão. A logística surgiu para suprir a demanda de materiais e equipamentos para as guerras. No início da nossa aula, nós comentamos a respeito do surgimento da logística, que foi para suprir a necessidade das guerras dos nossos antepassados. A logística serve para viabilizar a movimentação de materiais, informações, recursos, desde a aquisição de matérias-primas até a entrega dos produtos acabados nos pontos de vendas. A logística empresarial busca garantir que os produtos estejam disponíveis no local adequado e no momento certo e nas condições exigidas, ao menor custo possível. É aquilo que a gente sempre falou, né? A questão operacional bem-sucedida tem um custo baixo e a eficiência garantida. Pessoal, qualquer dúvida, entrar em contato conosco na nossa plataforma, estamos aqui à disposição.